Fala galerinha, estamos aqui com mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai fazer uma videoaula de Java. É a primeira videoaula de Java que a gente vai fazer dessa série, tá? Para as videoaulas de Java a gente vai utilizar o NetBeans, tá? Como programa base, poderia ser usado o Eclipse ou qualquer outro programa de desenvolvimento básico em Java. A gente vai fazer um programinha que na realidade é um programinha que é bem comum assim entre os professores, né, que é o programa de uma conta bancária. A gente vai fazer um programa inicial bem básico, né, para manipulação da conta bancária, de uma conta bancária apenas. A gente vai construir toda a classe com algumas funcionalidades básicas e nas próximas videoaulas a gente vai fazer uma evolução, a gente vai evoluindo nesse programa, até mesmo para que vocês peguem todos os conceitos de desenvolvimento da classe, de herança, futuramente, por aí vai. Então vamos desenvolver esse programinha. Está aberto aqui o meu NetBeans, vamos lá. Eu já tenho um projetinho aqui aberto, que é o meu projetinho de cola, tá? Na verdade é um projeto que eu já fiz, eu vou fazer ele novamente, a videoaula vai ser fazendo ele novamente, então ele vai estar aqui, às vezes se eventualmente eu esquecer alguma funcionalidade, alguma coisa que eu tenha colocado. Então vamos lá. Aqui com o NetBeans aberto, a gente vai vir em arquivo, novo projeto, tá? Ou então clicar nesse botãozinho aqui, que já é um ícone de atalho, novo projeto aqui da ferramenta. Vamos lá. Java, aplicação Java, que é um programinha Java básico. Vamos para a próxima tela. Aqui a gente vai escolher o local e o nome do arquivo. Nós vamos colocar conta única, sem acento, sem espaço, tá, pessoal? Aqui eu vou deixar na minha área de trabalho, no meu desktop mesmo. Ele vai criar uma pastinha com todos os arquivos necessários para o seu programa. E vamos finalizar. Processando aí. Ok, ele criou o arquivo aqui conta única, com a classe principal chamada conta única. E aqui está o meu método main. Beleza? Aqui está o meu main. E vamos criar agora uma nova classe. Então a gente vai começar o nosso projeto construindo uma nova classe. Então aqui está o meu pacote conta única, que é o pacote da classe principal. A gente vai clicar sobre ele com o botão direito, novo, classe Java. E aí a gente vai colocar o nome da classe, ela vai se chamar conta. Finalizo, e aí ele cria um novo arquivo Java com a classe conta. Tá? Beleza, e aí a gente vai começar a programação dessa classe. Primeiramente a gente vai colocar quais são os atributos da classe. Então nós vamos ter o atributo. Vamos colocar todos os atributos privados. Private, int, número. Nós vamos ter um número da conta. Um private, string, titular, que será o titular da conta. E o private, double saldo. Então nós vamos utilizar aí também um saldo. Só mudar aqui o titular, deixar todos os atributos por padrão com letras minúsculas. E aqui eu vou criar um atributo estático, que vai ser a minha quantidade de contas. Que um atributo estático, na realidade, é aquele atributo onde toda instância ou todo objeto compartilha aquele mesmo valor de atributo, que é como se fosse um espaço de memória onde todos os objetos de conta, né, da classe conta, eles vão ter o mesmo espaço de memória, eles vão poder compartilhar aquele espaço de memória. Então, essa quantidade de contas, eu inicialmente vou atribuir o valor 0, que na primeira instância do objeto, de um objeto conta, ele já inicializa com 0. Beleza. Feito dessa forma, mais informações, tá, pessoal, sobre atributos estáticos, consultem alguma apostila de Java e tal. Não vou me prolongar aqui
na explicação de atributos estáticos, porque esse não é o objetivo da nossa aula. Beleza. Vamos agora criar o nosso construtor, então público e conta, e o nosso construtor eu vou obrigar que nas instâncias do objeto, de um objeto conta, eu tenha o titular. Então vou chamar de p titular, p de parâmetro, tá? Vou adotar esse padrãozinho para a gente identificar os parâmetros de um método, aqui no caso do construtor. Beleza. O meu construtor, ele vai inicialmente atribuir ao atributo titular o parâmetro titular. Então, o nosso atributo titular, inicialmente, ele vai receber este parâmetro aqui. Ok. Depois, eu vou incrementar a quantidade de contas. Então, ela é 0. Como eu estou criando aqui uma nova conta, vai ser 1, depois 2, depois 3. E essa quantidade de contas eu vou atribuir ao número da minha conta. Então, o número da minha conta ele vai ser autoincremental, tá? Ele vai ser autoincremental. Beleza? E aí, por fim, o meu saldo da conta ele vai ser zerado. Beleza. Eu acredito que esteja tudo ok. Está dando um errinho aqui. Cannot find symbol. Titular. Ah, tá. Tá aqui, ó. Titular. Tá, titular, né? Beleza. Ok, agora. Então, nosso construtor está feito. Está aqui. O titular vai ser setado com o parâmetro do meu construtor. A minha quantidade de contas vai ser incrementada. O número da conta, eu vou pegar essa quantidade de contas. Então, na realidade, eu estou fazendo um número de conta autoincremental. E o meu saldo, inicialmente, vai ser zerado. Beleza. Depois eu também vou ter mais um atributo público que vai se chamar dados bancários. Ele não vai ter nenhum retorno, então vai ser do tipo void, beleza? E não vai ter nenhum parâmetro. O que ele vai fazer? Ele vai ser um método onde todos os dados da conta serão apresentados. Então vamos lá. Criar aqui dados bancários. Impressão aqui bonitinha, tá? Então vou saltar uma linha. Vou apresentar os dados bancários. Então, primeira coisa, número. Vou concatenar aqui com this.número. Beleza. Depois, titular. Vou concatenar aqui com this.titular. E depois, por fim, o saldo. Eu vou concatenar com this.saldo. Beleza? Aqui para ficar bonitinho, vou indentar certinho, olha só como é que fica até bonito, né? Dá até prazer de pegar um código desse, indentado, bonitinho, e dar manutenção dele, verificar, voltar nos exercícios. Então tenham sempre esse cuidado, tá, pessoal? De indentar certinho o código de vocês. Beleza? E vou, por fim aqui, vou imprimir uma mensagem, fim, dados bancários. E vou imprimir uma linha, vou saltar uma linha, né? Beleza. Então tá ok aqui meus dados bancários. Depois a gente vai testar e se
por acaso tiver alguma necessidade de ajuste aqui nas impressões, a gente ajusta depois. Eu vou criar um outro método aqui, que também vai ser void, público e void, sem retorno, que vai ser o método depositar. Vamos depositar primeiro. Depositar. Beleza. No meu depósito, eu tenho que passar como parâmetro o valor que eu quero depositar. Então, como o meu saldo é double, eu vou criar um parâmetro aqui, também double. E eu vou chamar ele de p-valor, que vai ser o valor de depósito. Então vamos lá. Basicamente, o depositário é bem simples, né? Porque eu não tenho que fazer nenhuma verificação e simplesmente eu tenho que somar ao meu saldo o valor que eu estou depositando. Então a gente vai fazer algum incremento aqui dentro do método depositar, justamente para que a gente consiga ver essas informações, porque basicamente seria fazer this.saldo mais igual, né? Lembrando aqui a abreviação, né? O mais igual e valor. Pronto, seria só isso, né? Lembrando que o mais igual seria a mesma coisa que saldo igual a this.saldo mais p valor. Então aqui, essa linha de código, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então aqui o mais igual facilita, é uma abreviação, facilita a gente fazer algumas operações quando a gente quer atribuir para o mesmo local de memória, né? E acrescentar ou diminuir, ou multiplicar, ou dividir um determinado valor. Beleza, então basicamente a função depositar seria só isso aqui. Só que a gente vai colocar algumas impressões, né? Então vamos lá. Vou botar aqui. Vamos sempre saltar uma linha, né? Para que as nossas impressões fiquem bem organizadas na tela. Então, realizando depósito. Beleza. Vou colocar aqui saldo. Saldo anterior. Então, this.saldo. Legal. Vou realizar o depósito. E depois eu vou colocar saldo posterior. E vou imprimir também novamente o saldo, após eu realizar a conta. E por fim, vou colocar uma mensagem aqui, fim do depósito. E vou saltar uma linha depois disso. Legal. Então aqui está o meu método depositar, apenas com algumas impressões. Porque o método, a base do método, né, a lógica do método é só essa linha aqui. O restante são apenas impressões de visualização na tela dos resultados. Vamos criar mais um método aqui, void, que seria o método sacar. Beleza. Um saque, também eu preciso ter qual o valor que eu quero sacar. Né? Então eu passo ele como parâmetro aqui. Então vamos lá. O sacar, ele é um pouquinho mais complexo do que o depositar. Porque basicamente o sacar seria this, ponto, seria o contrário, né? Saldo menos igual a p valor. Beleza. A lógica seria essa. Porém, eu tenho que verificar no método sacar se eu tenho saldo. Né? Então, se eu tenho lá R$10 de saldo, eu quero sacar 50. Como é que pode? Não pode, né? Então eu não tenho saldo suficiente. Então essa verificação eu tenho que fazer. Então vamos lá a ela. Então eu tenho que colocar um condicional se o
this.saldo for maior do que maior, vamos fazer diferente. Vamos colocar p-valor. Se p-valor ele é menor do que o this.saldo. Isto é, se o valor que eu quero sacar ele é menor do que o meu saldo, tá? Poderia ser igual também, né? Então vamos lá. Se o valor que eu quero sacar for menor ou igual, porque, por exemplo, eu posso ter R$10 lá de saldo e eu estou sacando R$10, então não tem problema nenhum. Então, se o valor que eu quero sacar ele for menor ou igual ao meu saldo, então se eu tenho 10, quero sacar 5, quero sacar 6, 7, e eu quero sacar eventualmente tudo 10, sem problemas, eu deixo a pessoa sacar. Então aqui eu vou deixar executar essa operação. Caso contrário, eu imprimo uma mensagem na tela informando de saldo insuficiente. Beleza. Então está aqui feita a minha operação. E vamos usar a mesma lógicazinha anterior para as impressões. Realizando saque. Então vou colocar aqui saldo anterior. Saldo. E aqui, caso eu conclua o meu saque, eu vou colocar saldo posterior e o saldo após eu realizar a operação de cima. Caso eu não tenha saldo, então aqui vou colocar aqui um comentário só para caso eu tenha saldo. E aqui no else, caso eu não tenha saldo. Então aqui para me lembrar posteriormente de cada um dos casos. E aqui no final eu imprimo, né, fim do saque. Imprimo uma linha em branco. Beleza. Acredito que o nosso sacar seria isso. Acredito que esteja tudo ok. Vamos lá para o nosso programa principal, para que a gente implemente essas rotinas, né? A gente teste essas rotinas. Então está aqui meu construtor, os dados bancários, a impressão dos dados bancários, o método depositar e o método sacar. Beleza. Vamos lá para o nosso programinha principal. Então está aqui o nosso main, o nosso programinha principal, e vamos começar. Primeira coisa, eu vou declarar um scanner aqui, que eu vou precisar de realizar um recolhimento do teclado, né, que seria o titular. Aqui, quando eu declaro um objeto aqui da classe scanner, ele precisa que a biblioteca scanner seja importada. Então, clicar aqui com o botão esquerdo mesmo do mouse, tá? Nessa lâmpadazinha que aparece no NetBeans, e adicionar importação para Java Util Scanner. Feito isso aqui, ó, ele insere essa linha de importação no meu arquivo. Se fosse o caso, poderia inserir ela manualmente, né? Mas o NetBeans ele já identifica que a classe Scanner é uma biblioteca, né, para manipular entradas de dados vindas do teclado. No caso aqui, para entrada de dados, eu estou indicando aqui que é o teclado no System.in, para que você consiga manipular os valores, né, vindos do teclado. Beleza. A próxima aqui, coisa que eu vou fazer vai ser declarar uma string auxiliar ou titular. Eu não vou colocar titular porque
é o mesmo nome lá, né, para que a gente não confunda. Eu vou declarar uma string auxiliar aqui. Vou chamar de aux. E depois eu vou instanciar um objeto. Só que antes de eu instanciar um objeto, que seria conta, vamos botar aí, C1 recebe new conta. Então estou instanciando um objeto. Só que ele emite um erro aqui. Por quê? Porque ele precisa passar como parâmetro, meu único construtor aqui da classe conta, ele me exige que eu passe uma string como parâmetro, que vai ser o titular da conta. Então, para que isso aconteça, antes de eu instanciar esse objeto C1, eu preciso recolher o titular do teclado. No nosso caso aqui, a gente vai recolher do teclado. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar, sei lá, fulano da Silva, explicitamente aqui, ó, parou de dar o erro. Mas eu vou preferir pedir ao usuário que ele digite esse titular. Então, digite o titular da conta. Beleza? E aí eu vou jogar para o meu aux, seria o in.netline. Beleza? Então, digitei o titular, e aí esse titular que está dentro do meu aux, aqui no meu programa principal, eu vou passar ele como parâmetro no momento de eu instanciar o objeto C1 da conta. Beleza, feito isso, eu vou construir agora o nosso menu do nosso programinha. Sempre o menuzinho é feito com do while opção diferente de zero. Então vamos lá, eu vou criar uma variável inteira opção, que ela vai ser o valor que eu digitar do teclado. Então vamos lá, menu, e aqui opção 1, dados bancários. Depois, opção 2, depósito. Opção 3, saque. E opção 0, sair. Beleza. Impresso isso na tela e depois vou colocar aqui opção para o usuário digitar a opção. Então aqui vai ser opção, recebe in, ponto, como minha opção é inteira, vai ser netint. Posso usar o mesmo scanner in que eu usei aqui para o aux, sem problema nenhum. Só em vez de netline, que é para strings, aqui vai ser netint para inteiros. Aqui opção eu gosto de digitar sempre na frente, então eu tiro o ln aqui da opção, tá? É questão de gosto. Faltou um ponto e vírgula, por isso que está dando erro aqui. Beleza, eu acho que está ok. Por enquanto, né? Então, vamos continuar a nossa programação aqui. Depois que eu digitar a opção, eu tenho que verificar qual foi a opção que o usuário digitou. Eu poderia fazer isso aqui com o switch, mas vamos deixar o switch mais para frente, para o nosso próximo programa, que é bom que é um elemento que a gente vê novo, né? Então, quando tem várias opções, né, vários ifs, vários condicionais de igualdade, eu posso usar o switch. Mas aqui, como a gente está começando, eu vou usar o ifzinho, if else, o velho e bom if else. Então, se a opção for igual a 1, beleza? Se a opção for igual a 1, eu chamo o método dados bancários. Então, depois que eu já fiz a minha classe, que eu tenho já tudo estruturado, agora fica fácil, porque é basicamente chamar os métodos, né?
Então, C1.dados bancários. Beleza, só chamei lá a minha função dados bancários. Ele vai imprimir todos os valores da minha conta. Else if opção for igual a 2, que seria a opção de depósito, né? Eu vou recolher do teclado o meu depósito. Então vamos lá. Digite o valor do depósito. Então aqui eu vou ter que declarar uma variável double. Então estou declarando minhas variáveis aqui conforme minha necessidade. Vou chamar ela de valor. Então vamos lá. Valor recebe um, mesmo um lá da classe, que é o objeto da classe scan, in.nextDouble. Beleza. Recolhido o valor, eu chamo C1.depositar, passando o meu valor. O NetBeans já identificou aqui que eu teria que passar o valor como parâmetro, ele já jogou aqui para mim. Então, só fazer isso. E a gente vai usar essa mesma ideia para a opção 3, que é o sacar. Então, vou até copiar aqui, ó, a mesma questão do depositar, vou colar aqui na opção 3 e vou só mudar aqui, ó. Digite o valor do saque e aqui, em vez de depositar, seria o método sacar. Beleza, vamos ver como é que está ficando aqui o nosso programinha. Vamos lá, rodando aqui, né, executar o projeto, ou F6, vamos executar. Vou abrir aqui embaixo o ambiente de execução. Aqui, primeira coisa, digite o titular da conta. Vou chamar aqui de Fulano da Silva. Beleza. E aqui vem o meu menu. Aqui ficou juntinho, depois a gente pode até, inclusive, saltar uma linha. Então, beleza. Meu menu, dados bancários, depósito, saque e sair. Beleza. Então, vamos lá. Dados bancários. Então, olha lá. Dados bancários, número 1, Fulano da Silva e saldo 0. Então, só estou manipulando apenas uma conta, né? Então, vamos lá. 2, depósito. Ó, digite o valor do depósito. Então, o valor eu quero depositar R$100. Então, 100 aqui. Poderia ser ponto alguma coisa, né? Porque o meu valor é dobro. Vou depositar o valor inteiro 100. Então, ó, realizando depósito, saldo anterior 0, saldo posterior 100, fim do depósito. Vamos testar a opção 3, saque, digite o valor do saque, vamos tentar sacar um valor maior, 150. Então eu tenho 100 de saldo e vou tentar sacar 150. Olha lá, realizando saque, saldo anterior 100, saldo insuficiente, exatamente, né? Eu queria sacar 150, tenho 100, então não posso sacar nada. Se eu vir em dados bancários aqui, olha, continua com os R$100 lá na conta. Vou tentar sacar um valor agora possível. Vou tentar sacar 30. Então, realizando o saque, saldo anterior 100, saldo posterior 70. Beleza, funcionando. Vamos ver a opção sair. Então, fechou o meu programa. Então, olha só, pessoal, basicamente seria isso. Aqui é lógico que eu não me preocupei, às vezes, com tratamento, né, o cara digitou uma outra opção aqui do menu, né, uma opção que não existe, né, vamos botar aqui, Fulano da Silva. Aí o cara digitou aqui, por exemplo, 9, né, ele simplesmente repete o meu menu, né, não faz nenhum tratamento. Eu poderia, por exemplo, colocar uma opção aqui, né, vamos colocar aqui rapidinho. Então aqui, ó, poderia colocar um else if opção
diferente de 0. Né? Porque se for alguma das opções de 1 a 3, ele já vai executar aqui. E se for alguma opção além de 1, 2, 3 ou de demais opções de menu e for diferente de 0, né? Porque o 0 é sair, eu coloco aqui opção inválida, por exemplo. Beleza? Deixa eu colocar aqui uma impressão de linha vazia, tanto no início quanto no final aqui, ó, para que fique mais organizado as minhas impressões. Então vamos lá. Então titular, Fulano da Silva. Beleza? Ó, ficou com espaço sim, ficou bem mais bonitinho, né? Então, 8. Olha lá, ó, opção inválida. E repete o menu. Né? Então, beleza. Está aqui o nosso programinha. Clicar na opção 0, sair. Então está o nosso programinha funcionando, basicamente. Né? E a gente se encontra na próxima aula, que aí na próxima aula a gente vai fazer toda a adaptação desse projeto para que a gente consiga fazer mais de manipular mais de uma conta. Beleza, pessoal? Até mais e até a próxima aula.